falaremos da coisa mais importante em tudo que você for fazer, a mentalidade. Cara, entenda que tudo que você for fazer na vida, o que mais influenciará nos resultados é sua mentalidade. Essa é a chave do sucesso e do fracasso em qualquer coisa que você fizer em sua vida. Com a mentalidade totalmente desalinhada do objetivo, é impossível conseguir resultados satisfatórios. Então, primeiramente, temos que mudar o seu mindset em relação a mulheres. Brother, tenho certeza que você foi criando com as pessoas mais próximas falando o seguinte: e mulher só quer homem que tenha dinheiro. E só tem um pouco de verdade e mentira em simultâneo. Bom, explicarei o porquê dessa minha afirmação. Cara, mulheres não se importam com o conteúdo de sua carteira, pelo menos no curto prazo. Seremos sinceros aqui, o cara com mais grana no bolso tem mais poder, mais status, muitas das vezes é mais liderante, e isso são características que fazem as mulheres serem atraídas naturalmente. Isso não é culpa delas. É apenas biologia da mesma em ação, mas posso te afirmar que mesmo sem dinheiro é possível você conquistar mulheres realmente gatas. Então, primeiramente você deve eliminar essa crença de que mulher só quer homem com dinheiro. Se você tem essa mentalidade cravada em sua mente, qual categoria de mulher você pensa que aparecerá em tua vida? Provavelmente só mulher interesseira e sem valor, que o dinheiro pode comprar aos montes. Tudo aquilo que você cria no seu subconsciente, o universo vai te dar mais cedo ou mais tarde. Isso se chama lei da atração. Aquilo que você acredita, sente e visualiza consequentemente vai se concretizar em sua vida. Então, se você pensa que toda mulher só estará com você por dinheiro, você só vai se travar com mulheres interesseiras e vão de fato sugar tudo que você tem. Seu mindset a partir de agora será o mindset de um sedutor natural. Aquela mentalidade de que as mulheres não são superiores a você e elas apenas precisam serem seduzidas para darem aquilo que você tanto quer, sexo, não é mesmo? Agora explicarei o motivo das mulheres se importam com dinheiro no longo prazo. Então, meu camarada, se você não sabe, fique sabendo que por mais que tenhamos conseguido evoluir como espécie, ainda carregamos muitas características primitivas em nosso DNA. Nosso papel como homem nos tempos das cavernas era basicamente 3 coisas: caçar, proteger e espalhar o nosso gene para perpetuar a espécie humana. Um macho que conseguisse dar conta das 2 primeiras tarefas, caçar e proteger, com certeza conseguiria a terceira. Você, sendo homem, tem um instinto de caçar dentro de si. É por isso que somos desde de pequenos condicionados a tomar atitude e chegar nas mulheres. Bom, aí você se pergunta: e mais o que diabos isso tem a ver com dinheiro? Cara, tem tudo a ver. Hoje em dia não é necessário você ir à selva caçar para ter comida na sua mesa. Em tempos modernos as coisas mudam e ficaram mais fáceis. Hoje basta você pegar seu celular, pedir comida no iFood que chegará uma refeição em poucos minutos. Mas para ter isso você precisará de uma coisa, e dinheiro. Dinheiro é sinônimo de poder. Você pode usá-lo tanto para o mal quanto para o bem. E quando o camarada tem grana no bolso, o sistema reprodutor da mulher fala que esse mesmo cara poderá proteger ela e os filhos dela, além de que esse cara nunca vai deixar faltar comida na mesa. Ao contrário de nós homens, as mulheres tinham como dever cuidar-se, proteger os filhos. Essas são as nossas funções naturais. É por isso
Que no longo prazo ela se importa com dinheiro. O mundo é capitalista. Como que você vai sobreviver sem dinheiro? No mundo de hoje em dia? Lógico que não é necessário você ter rios de dinheiro para falar pro cérebro dela que você proverá segurança e conforto para ela. Mas, cara, eduque-se financeiramente, corta o máximo de gastos possíveis, economize o seu dinheiro e, se possível, invista ele em você. Por fim, espero que eu tenha desmistificado essa crença de que as mulheres só vão querer dar para você, se você tiver grana no bolso. Acredito que a maioria que estão lendo esse meu livro, queiram apenas ficar na pegação e não ter um relacionamento no longo prazo com as mulheres. Nessas condições posso afirmar que não é necessário ter grana no bolso para se envolver com elas e despertas os desejos mais profundos e fazendo-as se entregar por completo para você. Espero que sua mentalidade tenha mudado a partir de agora. Cara, você anda satisfeito com o nível de mulheres que você anda pagando hoje em dia? Qual seria a sua resposta, um sim ou um não? Bom, eu suponho que a maioria dos homens que leu este livro não estão satisfeitos com o nível de mulheres que estão se relacionando. Assim como eu também não estava satisfeito há alguns anos atrás. Mas isso mudou completamente quando encontrei a pequena pedra no meio do caminho que me fez desviar dela e assim conseguir subir para outro patamar. Bom, deixo bem claro aqui, que eu não estou desmerecendo as mulheres que são feias, mas sejamos sinceros, todo homem deseja transar com a mais bonita de todas, não é mesmo? Sempre. Queremos subir de nível e querer transar com a mais gostosa, a mais cobiçada, a mais elegante do ambiente. Isso é algo totalmente natural da nossa biologia e não temos culpa disso, apenas estamos sendo homens. E cara, sendo bem direto ao ponto, o que de fato me travava de pegar mulheres mais bonitas era a crença de que eu nunca ia conseguir ficar com mulheres muito gatas, só pelo fato de eu acreditar ser inferior a elas. Acredito que isso seja algo comum entre os homens atuais. Pelo motivo de não ter nascido rico e com alto status social, eu acreditava que eu não merecia ficar com uma mulher muito gata. Daquelas que deixar qualquer um de pau duro só de bater o olho na bunda dela. Quando comecei a estudar sobre sedução e desenvolvimento pessoal, percebi que eu tinha várias e várias crenças limitantes. Acredito que você também tenha isso. Crenças limitantes são aqueles pensamentos que dizem que você não pode ter algo ou não merece alguma determinada coisa em sua vida. Se você tem essa mentalidade cravada em sua cabeça, elimine ela o mais rápido possível acreditando que você merece mais. Tenho certeza que conforme você for se desenvolvendo como homem e aprendendo as técnicas de sedução, o nível de beleza das mulheres que você tem para sair no final de semana vai aumentar consideravelmente. Enfim, quero que você chegue em frente ao espelho e olhe para você mesmo e afirme para si que você merece ficar com mulheres realmente gatas de outro nível. Quando firmei isso em meu mindset, foi aí que tudo começou a mudar. Comecei a ter mais atitude e chegar em mulheres mais bonitas, aquelas que a nossa roda amigos mais deseja ficar. Adivinha? O resultado que eu desejava veio com o tempo. Bom, agora com seu mindset mudado, falaremos um pouco sobre coisas que possivelmente vão acontecer em sua jornada. Cara, tenha em mente que os resultados não vão vir do dia para noite. Quando eu estava iniciando no mundo da sedução, eu acreditava
Que pelo fato de eu ter estudado muito ia conseguir ter resultados rápidos. Na verdade, aconteceu tudo ao contrário, pois eu passava muito tempo estudando e pouco tempo colocando a mão na massa, ou seja, eu mal executava aquilo que eu aprendia. Sabendo disso, antes de eu começar a te falar sobre as técnicas de sedução propriamente ditas, coisa que veremos logo adiante nesse livro, queria que você soubesse disso. Você deve passar mais tempo executando do que estudando o que coloquei aqui para você. Já conversei com diversos caras no Instagram e no meu WhatsApp que falam que não conseguem ter resultados, eles sempre falam algo que estudaram muito. Aí então quando pergunto quanto tempo que eles colocaram em prática, eles me falam: "Ah, eu abordei uma menina semana passada." Brother, é claro que você não terá resultados, você tem de colocar a porra dessas técnicas em prática o mais rápido possível e quanto mais você aplicar, melhor. Entenda que você só ficará bom em algo executando a mesma coisa várias e várias vezes. Não será do dia para a noite que você vai ter uma gostosa na sua cama louca de tesão por você chupando o seu pau. Isso não acontecerá principalmente se você passa mais tempo estudando ao invés de executando. Portanto, tenha em mente, tenho que executar. Essa é a primeira coisa que deve ter em seu caderno de anotações. Você tem que executar. Então assim que você aprender algo aqui, já coloque em prática o mais rápido possível. Só assim é possível conseguir ter bons resultados. Essa é a regra para você começar a ter resultados com as mulheres. Comece de baixo, mas chegue no topo. Pois bem, o que quero dizer com isso? Quero que você comece aplicando as técnicas de sedução que você aprenderá aqui, com aquelas mulheres que são menos bonitas. Em um dos capítulos anteriores falei que você merecia pegar mulheres muito gatas. Porém, no início da sua jornada como um sedutor, você deve começar de baixo, assim como muitas coisas na vida. Começamos de baixo, mas a intenção é sempre chegarmos ao topo. Essa é a regra do sucesso para tudo que você vá fazer. Cara, você provavelmente é tímido, inseguro e sem status social. Você acha mesmo que vai conseguir conquistar aquelas mulheres mais tops nessas condições que você está hoje? É lógico que você não vai. Você não é tão bom assim em lábia, portanto seu alvo deve ser mulheres com baixa autoestima. Mulheres que têm essas características são muito mais fáceis de seduzir, pois podemos usar essa fraqueza ao nosso favor para ativarmos gatilhos mentais. Falarei sobre isso no capítulo 8 e assim conduzir elas se entregarem por completo. Sei que isso pode soar um pouco maldoso, mas sedução é isso. Bom, eu não sou a favor de você usar técnicas de sedução para ficar ferindo os sentimentos de mulheres por aí, mas fato é que temos que usar gatilhos mentais que despertam emoções e assim usar isso ao nosso favor para conseguirmos conquistá-las e ter sexo. A verdade é que, exceto se a garota seja promíscua, ela não dará para você de primeira. Principalmente se ela não sente muita atração por você. É necessária ter uma conexão emocional com elas para que as mesmas se entreguem para nós. Nas baladas e festas que você for, comece procurando aquelas mulheres mais gordinhas ou aquelas que não têm muito homem chegando. Você deve selecionar essas para serem suas primeiras mulheres a serem seduzidas. Esqueça a ideia de chegar na mais cobiçada, por enquanto, tem 80% de chance de você não conseguir ter sucesso com ela.
Mas quando é com aquelas menos concorridas, a probabilidade é maior de você ter alguém para transar no final do dia. Rapaz, só toma cuidado para não escolher aquelas muito feias, porque caso seus amigos descobrirem que você pegou um dragão por aí, vão te zoar até a morte, kkkk. Não é necessário você escolher uma que chega a dar medo. Só de olhar para a cara dela, de tão feia que ela é, escolha aquelas que dá para pegar, se é que me entenderes. Você agora entenderá algumas características das mulheres e como elas funcionam. Sabendo disso, seu jogo de sedução será bem mais eficaz. Primeiramente, saiba que as mulheres são extremamente competitivas. Entre si, elas competem entre elas mesmas a todo momento. Nós homens também somos competitivos, mas elas são muito mais. Principalmente quando o assunto é vaidade e beleza. Cara, se você tem amigas e já conviveu com elas ou convive, tenho certeza que você já ouviu frases como: "E amiga, você viu fulana na festa? Ela estava ridícula com aquele vestido, não combinava com ela." Todas elas querem ser o centro das atenções nos ambientes sociais e quando não são, fazem de tudo para conseguir isso. Aquela que está sendo o centro das atenções para os homens do ambiente, estará provavelmente sujeita a muitos comentários negativos por outras mulheres. No meu ver, isso não passa de inveja, kkkk. Se você já namorou, tenho certeza que alguma vez você já brigou com sua namorada pelo fato de você ter olhado para alguma gostosa que passou do seu lado. Sim, isso é ciúmes, mas também é o instinto de competitividade da mulher em ação. Com essa característica feminina, tem uma coisa que fica muito vulnerável: o ego feminino. Na parte de gatilhos mentais desse livro, vou te ensinar como é que você faz para usar o ego dela ao seu favor e assim conseguir levá-las para a cama. Mulheres muitas das vezes fingem serem fracas emocionalmente, apenas para nos manipular e receber proteção. Eu me arrisco a dizer que mulheres são muito mais fortes emocionalmente do que nós homens. Temos sentimentos e sentimos dor quando tomamos um pé na bunda em um relacionamento, mas fomos criados com a ideia de que temos que ser forte e aguentar e não transparecer essa dor. Enquanto as mulheres podem chorar rios de lágrimas e ninguém vai achar que ela é menos mulher por causa disso. Infelizmente ou felizmente é assim que as coisas funcionam, e penso que isso não mudará nem tão cedo ou talvez nunca mude. Mas uma coisa é certa: se você é um cara muito emocional e chora por qualquer coisa, isso é um obstáculo no meio do caminho. Você tem que ter equilíbrio emocional, um bom sedutor tem isso. Outra coisa que você tem que saber é: e mulheres gostam de nos manipular. Não são todas, mas boa parte das mulheres gostam de nos manipular através do sexo. Nós homens necessitamos muito do sexo, conforme a nossa biologia, temos que espalhar o nosso gene o máximo possível, lembra? Portanto, nosso corpo foi programado para fazer sexo com várias mulheres e o máximo de vezes que conseguirmos com as mulheres. O sistema é outro, elas não necessitam tanto de sexo quanto nós, homens. E isso pode colocar uma carta na manga delas para nos manipular. Elas conseguem passar muito tempo sem sexo, e se você for um cara com uma certa urgência sexual, pode acontecer dela acabar perdendo atração por você. A verdade é que pelo fato delas não necessitarem tanto de sexo, faz com que elas sempre queiram preliminares com agrados e beijinhos antes de ir para a cama. Com essa explícita característica das mulheres,
Elas têm ideia de que dar para transarem com nós homens é como se elas estivessem nos realizando um favor. Por isso que a maioria dos caras pensa que precisam agradá-las em excesso para quem sabe receber uma noite de sexo. É verdade que temos que agradar as mulheres durante o encontro, mas fazer isso em excesso é um verdadeiro problema. 1. O vitimismo feminino. Elas sempre vão se fazer de vítima. Não importa o quando você argumente, nas discussões e brigas você sempre será o errado. Acredito que você que está lendo esse livro, não queira um relacionamento sério agora, mas quer viver um romance legal com algumas garotas e isso gerará sim, algumas confusões. Você sendo um bom sedutor, deve fingir dar atenção aos dramas que elas fazem, fique estar se importando, mas, no fundo esteja com o foda-se ligado dentro de si. Lógico que nem sempre será drama, às vezes pode acontecer sim, de você ter feito algo de errado e seja necessário você se desculpar. Todas elas querem um amigo gay para elas falarem sobre seus problemas e você não deve cumprir esse papel. Você deve ser o cara que fode ela, não o que fica escutando suas lamentações. Vale ressaltar que quando falo em ser amigo gay, não estou falando do camarada ser necessariamente homossexual, não tenho nada contra, deixando bem claro aqui, mas é aquele cara que fica ouvindo os problemas dela, dando conselhos em cima de conselhos para ela. Bom, talvez você já tenha sido amigo gay de alguma mulher e não percebeu. Você jamais deve ter esse tipo de comportamento com as mulheres, por isso vou te falar algumas atitudes que você não deve tomar, pois, se elas te enxergarem como amigo gay delas, já era meu camarada. As chances de você transar com alguma mulher foram jogadas no lixo. As atitudes são: item ficar ouvindo a reclamar da vida. Item ficar ouvindo a falar sobre os problemas dela. Item ter medo de tocá-la. Item ficar escondendo o desejo que você tem por ela. Item fazer tudo o que ela pede. Item servir de táxi particular gratuito. Item ser muito disponível para ela. Enfim, eu poderia listar mais uma porrada de atitudes aqui, mas acredito que com esses exemplos já deu para entender onde quero chegar com isso. Agora vou te falar a característica mais importante que diferencia elas de nós homens. Elas são muito mais emotivas do que nós. Cara, estudos científicos já comprovaram que as mulheres sentem mais emoções do que nós homens. E é através disso que é possível usar as técnicas de sedução e conseguir levar muitas mulheres para a cama. O corpo das mulheres são verdadeiramente viciados em sentir fortes picos de emoções, seja elas positivas ou negativas, desde que tenham um certo equilíbrio entre essa variação. É por isso, meu amigo, que tem muito homem considerado feio e pobre, acompanhado de uma mulher muito gata. Aquele cara, provavelmente mexeu com as emoções dela, o que fez ela viciar nele, e assim ela querer ter ele do lado dela. Com isso, já eliminamos aquela crença de que você precisa ser um bonitão para conquistar várias mulheres. Claro que beleza influencia sim na hora da mulher sentir ou não atração por você, mas beleza não é algo determinante. Mesmo que você seja feio, ainda assim, é possível você seduzir mulheres e ter muito sexo em sua vida e você verá logo adiante. Agora que sabemos algumas características das mulheres e como elas funcionam, mas afinal, como seduzi-las e conquistá-las? É sobre isso que falaremos de agora em diante. Primeiramente temos que entender uma regra quando estamos querendo comer uma mulher. Antes de uma mulher querer ir para a cama com você,
geralmente acontecem 3 processos: atração, conforto e sedução. Esses são os 3 processos que devem ser executados para uma mulher vá para a cama com você. Vejo que esses 3 processos é um verdadeiro obstáculo para muitos homens. Bom, nem sempre é necessário passar por esses 3 processos. Tem cara que já parte direto para a sedução e conseguem ter resultados. Mas também tem muito cara que parte para a sedução e não consegue ter resultados. Como ser mais atraente? Antes, temos que saber gerar atração nelas para cativá-las e assim conseguirmos ter sucesso no nosso jogo de sedução. O processo de atração, acredito que seja o mais simples e fácil, pois com algumas mudanças de comportamento e postura, já é possível ser mais atraente. Lógico que as roupas que você anda vão sim influenciar na atração. Então você deve se preocupar um pouco na forma que você anda vestido. Se você é dos caras que quando está prestes a ir para a balada, veste a primeira roupa no guarda-roupa, pô cara, me ajude a te ajudar, né? Dê mais importância aos panos que você tem e vai vestir. Claro que não é necessário gastar todo o seu dinheiro comprando roupas. Muitos caras, entretanto, realize um investimento moderado para você conseguir andar mais bem vestido. Enfim, não sou especialista em moda, portanto não entrarei muito a fundo nessa questão. Vou te passar aqui coisas que as mulheres se atraem instintivamente. Assim você poderá ser um cara mais atraente. Características do macho alfa. Acredito que todo mundo já ouviram falar nesse termo, e macho alfa. Se você nunca ouviu falar e nem sabe o que é, macho alfa nada mais é do que aquele macho que destaca dos demais pelo fato de ser mais inteligente, mais forte e mais confiante. Com isso, o macho alfa se destaca principalmente pelo seu nível de status social e postura diante as pessoas. Esse tema de macho alfa virou uma verdadeira febre na internet. Todo mundo agora quer ser um macho alfa. Mas poucos realmente entendem e conseguem chegar em um patamar de macho alfa. Com algumas mudanças de comportamento e de postura, é possível ser enxergado como um alfa aos olhos do sistema límbico da mulher. #01 Uma postura de um macho alfa. Antes de mais nada, temos que saber como é a postura de um macho alfa. Primeiramente mantenha sua coluna ereta, nada de andar curvado. Isso é bastante óbvio e todo mundo sabe disso, mas mesmo assim, tem cara que quer ser um alfa sendo um completo corcunda. Isso não faz sentido. O investigador americano Ray Birdstell fez uma estimativa da proporção verbal-não verbal do comportamento e concluiu que até 55% da mensagem é transmitida via linguagem corporal. Ainda segundo o mesmo estudo, a voz é responsável por 38% e as palavras apenas por 7%. Então como diabos você passará a uma impressão de homem confiante com uma postura toda curvada? Passando nitidamente a imagem de insegurança e timidez? Eu mesmo já tive problemas em relação à minha postura. Literalmente fui corcunda. Conforme comecei a estudar sobre sedução, linguagem corporal, etc., passei dias e dias fazendo exercícios caseiros para consertar essa minha má postura. E adivinha? Consegui. O resultado não veio da noite pro dia, mas consegui consertar. Se você tem problemas posturais, faz uma pesquisa no YouTube sobre exercícios para corrigir a postura corporal. Tenho certeza que você achará uma infinidade de vídeos que podem te ajudar com esse problema. Não adianta nada ter apenas uma coluna alinhada, é necessário saber posicionar bem os seus outros membros, como pernas,
braços, cabeça e mãos. Começando pelos braços, seus braços devem ficar soltos nas laterais, nada de ficar com braços cruzados. Isso comunica para o subconsciente da mulher que você está inseguro. Portanto, não faça isso. Suas mãos devem ficar com o polegar prendendo o dedo indicador. Dessa forma você evitar ficar mexendo as mãos demais. A posição de sua cabeça também é de extrema importância, ela também tem grande papel quando você quer passar confiança durante sua comunicação. Primeira regra: sua cabeça nunca deve estar inclinada para baixo. Isso mesmo, entenda que as mulheres se sentem atraídas por homens que são superiores a elas em alguns aspectos. Principalmente, em termos sociais de status social, e se você é um cara com poucos status social, não fale nessa regra por absolutamente nada. Sua cabeça deve estar sempre um pouco inclinada para cima, passando assim a mensagem de superioridade e autoridade. Só tome cuidado para não exagerar nessa inclinação e assim passar a impressão de arrogância excessiva. Suas pernas também não podem ficar de fora, elas têm papel importante para passar confiança quando você está de pé. Mantenha as suas pernas um pouco afastadas uma da outra quando estiver em pé, isso fará com que você tenha mais equilíbrio e evite ficar transferindo seu peso corporal de uma perna para outra, outro sinal claro de insegurança. Tem outras coisas importantes e que eu não poderia deixar de falar. Aqui, um macho alfa é muito tranquilo, pois a confiança gera tranquilidade. É importante você passar isso durante a sua comunicação não verbal e verbal. Primeiramente comece passando a impressão de tranquilidade através da sua linguagem não verbal, evitando realizar movimentos rápidos, como, por exemplo, movimentar a cabeça muito rápido ou fazer movimentos com seus braços que demonstram desconforto. Cara, olhe para o ambiente com pura tranquilidade, efetue movimentos tranquilos, nada de movimentos brutos. Com esse alinhamento em sua postura e linguagem corporal, é provável que você esteja muito mais atraente para os olhos das mulheres. Como gerar conforto? Agora falaremos da segunda parte, o conforto. É nessa parte que muitos caras se ferram, pois, para uma garota aceitar sair com você, ou então ir para a cama contigo, ela precisa se sentir confortável o suficiente. Mas aqui também pode ocorrer um grande problema: se você exagerar demais na parte do conforto, pode acontecer de você parar na famosa friendzone. Para que isso não aconteça, você deve saber regular muito bem a dose de conforto que você colocará no jogo. #02 Incorpore o senhor sociável. O primeiro ponto de partida para deixar uma mulher confortável é se comportar de maneira social. Evite ficar engolindo-a com os olhos, por mais que ela seja gostosa e linda, evite fazer isso, meu parceiro. Você deve se comportar como se estivesse querendo apenas conversar ou ser amigo. Claro que você não quer ser amigo dela, você quer ser o parceiro sexual. Mas entenda que tem muitos homens que são verdadeiramente desesperados por sexo e isso faz muitas das mulheres terem medo. Então seja o mais sociável possível no início da interação. Principalmente se você estiver em uma balada. As mulheres têm uma defesa automática que fazem elas meio que ignorar homens que chegam com muita sede ao pote. Quando uma mulher é linda e está em um ambiente como uma balada, é muito provável que ela já tenha rejeitado um monte de homem até o final da festa. Isso nada mais é do que esse sistema de defesa antitarado em ação. E para burlar esse sistema,
é necessário se comportar de uma maneira amistosa para que ela não te rejeite logo de início sem ao menos dar chance de você se apresentar da maneira certa. Todas as mulheres sabem que as reais intenções de nós homens é o sexo. Com o personagem Senhor Sociável é possível quebrar essa objeção no primeiro contato. Listo aqui algumas características que você deve incorporar na hora de gerar conforto através desse personagem. Item fale com as pessoas do grupo dela. Item olhe nos olhos dela. Item respeite o espaço dela e jamais tente forçar o contato físico. Item exale o seu bom humor e faça ela sorrir. Item pergunte coisas básicas sobre ela como, por exemplo, a faculdade que ela estuda, a idade dela. Item não faça elogios relacionados à beleza no início da interação. Aberturas de conversa. Vejo que uma das maiores dificuldades dos homens é em relação a iniciar uma conversa da forma certa. Bom, na verdade, não existe uma forma 100% certa e segura para iniciar um papo com uma mulher. Mas existem algumas aberturas que podem nos dar bons resultados. Vou te falar mais sobre elas agora mesmo. 01. A abertura opinativa. Esse tipo de abertura costuma dar bons resultados em lugares como o shopping, lojas, praças ou qualquer outro lugar que as pessoas vão para fazer qualquer outra coisa, menos conhecer alguém. Aberturas opinativas, como o próprio nome já diz, é quando você inicia uma conversa pedindo a opinião dela sobre algo. Isso já quebra aquele padrão de chegar com o velho "Oi, tudo bem?", que faz o sistema de defesa dela falar: "Ah, legal, mais um querendo me comer". Darei um exemplo de como você pode usar essa abertura. Supomos que você esteja em uma loja de roupa, daí você observa uma mulher que te chamou bastante atenção e bate aquela vontade de abordá-la. Você tem todos os instrumentos necessários para abrir uma conversa. Opinativamente. Você chegará nela falando o seguinte: "E licença, poderia me dar sua opinião sobre algo?". Provavelmente ela dirá um sim, então você emenda a conversa da seguinte forma: "Então, estou muito indeciso sobre qual roupa devo ir para uma festa em que fui convidado, e estou com dúvida em qual dessas duas camisas combinaria comigo. Qual delas ficaria melhor em mim?". Assim que ela te responder, comece a conduzir perguntas de coisas básicas sobre ela. Como, por exemplo, se ela é solteira, onde ela mora, qual a faculdade que ela faz. 02. Em aberturas engraçadas. Esse tipo de abertura é um pouco doida, mas funciona muito bem. Principalmente em ambientes como uma balada. Bom, esse tipo de abertura tem como intuito você fazer acontecer alguma situação engraçada para fazer a garota prestar atenção em você e assim conseguir abrir conversa. Darei um exemplo para deixar mais claro o que estou querendo dizer. Supomos que você está em uma balada, e tem uma mulher que te chamou atenção, então você decide abordá-la. Para usar esse tipo de abertura ao seu favor, você deve fazer algo que faça dar risada da sua cara. Você chegará nela e falar: "Você estava me encarando?". Ela: "Não". Você: "E mais, por que não?". Fale em tom de brincadeira, é muito provável que ela dê risadas também. Então, você já deve emendar uma conversa a partir dessa primeira interação. Fale um pouco sobre você e seja amistoso. Falar sobre você se comportar de maneira amistosa é de muita importância para se gerar o conforto necessário nas mulheres. Claro que você não deve exagerar demasiadamente, mas nunca fale demais sobre você. Apesar de sim, ser importante ela saber um pouco sobre você,
pois ela precisa saber quem ela está. 42. Conhecendo, então fale onde você trabalha, onde você mora, coisas básicas como essas. Mas nunca falando detalhe por detalhe sobre quem é você. Ninguém tem interesse em ler um livro aberto onde todo mundo já sabe o que tem nele. Com as mulheres é a mesma coisa. Um homem muito boca aberta acaba se dando mal, deixe ela com gostinho de querer saber mais sobre você. Caso ela se interesse, ela buscará informações sobre você até na Deep Web. Caso necessário. Como seduzir. Agora falaremos sobre como seduzir mulheres. Gerado atração e conforto. Nas mulheres, é hora de você aprender como seduzir. Cara, a parte de sedução se resume basicamente em provocar picos de emoções. Conduzir elas a sentirem uma turbulência de emoções ao estar com você. Por isso vou te falar alguns pontos importantes para elas sentirem emoções ao estar se envolvendo com você. Nunca deixe ela com certeza de nada. Primeiramente, você deve usar o poder da incerteza para gerar emoções. Cara, se você é dos homens que deixa sempre as mulheres com certeza de sobre tudo o que você faz e vai fazer, pode ser este motivo que você ainda não tenha consigo se dar bem com as mulheres. Você está sendo um cara totalmente previsível, isso seca a buceta de qualquer mulher. Ao invés disso, experimente deixá-las com incerteza sobre você, garanto que os resultados serão muito melhores. Incertezas despertam muitas emoções nas mulheres, como, por exemplo, ansiedade, estresse, euforia e diversas outras emoções. Por mais que sejam negativas, lembra que falei que as mulheres são viciadas em emoções? Pois, bem, aqui se aplica esse conceito. Quando estiver se envolvendo com uma mulher, não a deixe com certeza de absolutamente nada, se preocupe em quase sempre deixar aquele ar de incerteza na relação de vocês dois. Oscilação de interesse. Outra técnica muito capaz de gerar emoções nas mulheres é a oscilação de interesse. Esse é um dos pontos mais importantes para gerar pico de emoções nelas. Isso consiste em você demonstrar um alto nível de interesse por ela. E do nada você muda isso completamente, demonstrando até mesmo está desinteressado nela. Essa técnica funciona muito bem, principalmente quando você percebe que ela tem muito interesse por você. Ela pensará, pô, por que ele está desse jeito comigo? Isso vai fazê-la ficar muito confusa sobre você e, consequentemente, ela vai querer recuperar aquele forte interesse que você tinha por ela. Mas claro que isso só se aplica quando ela tem real interesse por você. Não adiantará de nada você querer colocar isso em prática se a garota não tem o mínimo de interesse por você. Desse jeito é a mesma coisa que de querer tampar o céu com uma peneira. Não funciona, jovem. Provocando desejo. Provocar desejo sexual em uma mulher é fundamental para seduzi-la. As provocações podem acontecer de maneira verbal e não verbal. Começaremos pela forma de provocar desejo através da linguagem verbal. Irmão, não tenha medo de soltar o verbo com palavras e pensamentos eróticos quando você estiver a sós com ela. Misture coisas românticas com putaria, elas vão se arder de desejo por dentro. Mulheres, ao contrário de nós homens que somos seres mais visuais, ou seja, se impressionamos com aquilo que vemos, as mulheres se impressionam com as palavras. Por isso que aqueles que são bons lábia conseguem conquistar mulheres sem precisar de muito investimento. Claro que você deve tomar muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, não fale coisa muito exageradas, tenha um pouco de
Moderação. Fale isso momentos certos. Provocar desejo através da linguagem não verbal pode ser um pouco mais complicado, pois, agora partiremos para a parte do toque. Tocar uma mulher é uma das tarefas mais difíceis, porque qualquer erro bobo que você cometer pode ocasionar um afastamento por parte dela. Vou te passar uma forma correta de escalar o toque físico em um primeiro encontro. Acredito que essas formas que vou te passar aqui sejam as mais seguras possíveis. Lembre-se que as mulheres são muito mais sensíveis ao toque do que nós homens. Por isso você deve conduzir essa porra direito para ela querer dar para você. A primeira parte que devemos tocar são as mãos, um toque na mão. Não é tão íntimo, por isso devemos começar por aqui. Se ela tem um anel nos dedos, essa é uma ótima desculpa para tocar nela. Toque na mão dela usando a desculpa que querer dar uma olhada no anel dela, em seguida faça a brincadeira com os dedos dela. Feito isso, comece a escalar o toque através de toque nos ombros. Passe a mão sobre os cabelos dela. Não tenha medo, seja ousado e faça isso. Por mais que sejam toque bobos, isso já vai jogando umas faíscas de desejo na mente dela. Você já foi romântico alguma vez com mulheres? Acredito que sim. Se você tomou um pé na bunda, provavelmente alegou que esse foi o motivo dela ter te largado. Cara, veja bem, no mundo da sedução não tem nada de errado em você ser romântico com uma mulher, desde que você saiba equilibrar as coisas. Se você está sempre sendo romântico ou sendo antes de ela estar envolvida emocionalmente com você, é muito provável que você realmente acabe tomando um pé na bunda mesmo. A verdade é essa, por isso estou te falando aqui. Só seja romântico quando ela estiver interessada e envolvida emocionalmente com você, caso contrário esqueça ser romântico. E mesmo nas ocasiões onde você vai ser romântico, não exagere. Caso você faça isso, demasiadamente as mulheres perdem a atração por você. Nesse capítulo, falarei sobre gatilhos mentais para conquistar mulheres. É um assunto que estudo muito, mas muito mesmo. Por isso eu não poderia deixar de fora esse assunto tão falado no mundo da sedução e também tão necessário. No mundo da sedução, existem diversos gatilhos mentais. Se eu fosse falar de todos, esse livro ficaria enorme e como esse não é o meu objetivo, falarei dos principais gatilhos. 1. A escassez. Começando por um dos gatilhos mais famosos, o da escassez. Muito se fala nesse gatilho no mundo da sedução, mas você sabe usá-lo da maneira certa? Esqueça esse regra idiota criado pelos coaches de internet que não pegam ninguém, que dizem que você tem que passar 2 dias para responder ela no WhatsApp. O que, na verdade, acontecerá é que chegará outro camarada, vai dar atenção, mexer com as emoções dela e em poucos dias o cara estará na cama com ela ao invés de você. Sacou, irmão? Como o próprio nome já diz, escassez é você colocar um certo limite no tempo que você tem disponível para dar atenção a ela. Primeiramente você deve se mostrar ser um cara ocupado, aliás. Recomendo que você seja realmente ocupado, jamais finja ser. O tempo é o nosso ativo mais valioso, portanto não devemos desperdiçar nosso tempo com coisas fúteis e inúteis. Hoje em dia tem muita coisa que podemos fazer com nosso tempo que pode nos trazer grandes retornos. Não entrarei mais a fundo nisso, pois 52. Esse não é o tema desse livro. O ideal é você não responder às mensagens dela tão rápido e nem ficar horas e horas falando com ela no telefone.
isso é perda-tempo. Sim, você deve dar atenção para ela, conversar, ouvir, diverti-la. Todavia, não faça isso em excesso, faça ela dar valor ao tempo que você tem disponível para ela. Recomendo que você sempre coloque a sua vida profissional como prioridade e jamais coloque mulheres acima disso. Porque quando seu propósito de vida é se envolver com mulheres, você se torna um verdadeiro escravoceta e aí é praticamente impossível ativar esse gatilho na mente delas, pois você vai querer estar toda hora com a porra do celular na mão respondendo às mensagens que ela te manda. Outra forma de ativar esse gatilho é quando ela te chamar para sair. Ao invés de você confirmar na hora o encontro de vocês dois, diga: bom, vereis e tenho tempo disponível para esse nosso encontro. Mesmo que você esteja desocupado, faça isso. Na mesma hora ela vai te enxergar como um macho de valor, porque você demonstrou que mulheres não é prioridade na sua vida. Brother, basicamente o gatilho da escassez se resume nisso. Eu poderia dar vários e mais vários exemplos de como você pode colocar isso em prática no seu jogo de sedução. Mas acredito que apenas com esses exemplos já tenham dado para entender como que funciona esse gatilho mental. 2. Aprovação social. Esse gatilho talvez seja um pouco mais difícil de ser colocado no game, porém, é um dos gatilhos mais eficientes no mundo da sedução. Estamos falando nada mais nada menos do que o gatilho da aprovação social. Esse gatilho consiste em ela perceber que você é aprovado por outras mulheres. Bom, explicarei melhor e darei um exemplo para você entender o que estou querendo dizer. Cara, nenhuma mulher quer um homem que todas repudiam, elas querem aquele que seja o mais desejo. Aí você se pergunta, e mais como que faço isso se eu não pego ninguém? Simples, meu camarada, faça mais amizades com as mulheres e saia mais com elas mesmo que você não tenha chance de pegar elas. Cara, por mais que você não vai pegar nenhuma dessas suas amigas, para o subconsciente daquela mulher que você deseja seduzir será ativado esse gatilho da aprovação social. Pois, se você tem um bando de fêmeas andando com você, é sinal de que você é um cara aprovado por outras mulheres. É aquela regra que diz: se você comer uma e fazer gostoso, as outras vão querer provar da sua pegada também, hehe. Da mesma forma é nós homens, não queremos nos envolver muito a sério com mulheres promíscuas e que todos já pegaram, é ou não é verdade? Aquela que é virgem, será a mais cobiçada por nossa roda de amigos e aquele que pegar ela primeiro, será considerado o cara. Se você parar para pensar, é tudo uma questão de ego. Outra coisa para ativar esse gatilho é ter fama de comedor. Por mais que mulheres falem em odeio homem galinha, sinto nojo desse tipo de homem. No fundo, elas queimam de tesão por dentro para dar para esse cara. Porque se ele anda comendo várias mulheres é sinal de que ele é aprovado por todas e muitas o desejam. Então, não tenha medo de ficar com fama de comedor na sua faculdade, mas não tenha atitude escrota de sair por aí falando as putarias que você vive. Isso sim, gera nojo nas mulheres. O ideal é deixá-las falarem à vontade para que essa fama seja transmitida de mulher para mulher. Sacou? 3. A contraste. Um gatilho mental muito poderoso e serve para marcar encontros. Nos finais de semana é o gatilho do contraste. Entenda que a nossa mente compara as coisas a todo momento. Estamos sempre comparando elemento A com elemento B, e esse mecanismo do cérebro humano pode ser usado ao nosso favor.
Quando queremos marcar um encontro com alguma gostosa, o gatilho consiste em você propor algo para ela, elemento A, e em seguida propor outro algo, elemento B, que será considerado melhor do que esse primeiro elemento. Automaticamente o cérebro dela compara esses dois elementos com grandes chances dela aceitar o elemento B. Darei um exemplo de como você pode usar esse gatilho para marcar encontros com as mulheres. Supomos que você esteja conversando com alguma mulher por mensagem e você está a fim de sair com ela no domingo, então deve mandar as seguintes mensagens. O que você vai fazer nesse final de semana? Ela, acho que vou ficar em casa. Ficar em casa é chato às vezes, né? É sempre a mesmice de sempre. Elemento A. Ela, sim. O que acha de irmos ao Parque X nesse final de semana? Elemento B. Acredito que seja melhor que passar mais um final de semana em casa no tédio. Ela, sim. Veja que no elemento A você fez a mente dela se lembra de como é entediante ficar em casa sem nada para fazer ou ficar fazendo as mesmas coisas chatas de sempre. No entanto, no elemento B você faz ela lembrar de como é prazeroso estar em um parque se divertindo e acompanhada de um cara legal. Então ela terá duas decisões, ficar em casa ou sair com você. Qual dessas duas escolhas você acha que ela vai optar? Acredito que você já saiba da resposta. Esse foi apenas um exemplo de como você pode usar esse gatilho mental. Logicamente você pode usar ele em qualquer outra situação, desde que você faça ela comparar dois elementos, começando pelo pior elemento e em seguida você coloca o melhor elemento à disposição dela. 4. Reciprocidade. Deixei esse gatilho mental por último, porque ele é o mais poderoso de todos os gatilhos mentais. Estou falando nada mais nada menos do que o gatilho mental da reciprocidade. Esse é o gatilho com maior poder de persuasão no mundo da sedução. Lembre-se sempre dessa regra, é dando que se recebe. Então se você quer receber algo de uma mulher, você começar elaborando algo de valor por ela. Mas antes de falar mais a fundo sobre esse gatilho mental, saiba que você jamais deve deixar com que a pessoa que será seduzida descubra que você está apenas ajudando ela para receber algo em troca. Se isso acontecer, pode dar a Deus as chances que você tinha de levar aquela mulher para a cama, antes de você querer chamar ela para um quarto de motel com você. Se preocupe em gerar valor, em fazer algo que a ajude de alguma forma. Isso automaticamente faz com ela queira retribuir esse seu ato na mesma moeda. Toda mulher sabe as nossas reais intenções como homens. Queremos sexo. E uma regra que você tem que saber é: mulher transa com quem ela quer, homem transa com quem ela consegue. Apesar de ter exceções dessa regra hoje em dia, no entanto, numa visão mais geral o homem de fato transa com quem ele consegue, é a minoria que transa com quem quer. Então meu camarada, você gostando ou não as mulheres têm em mente que pelo fato de ela fazer sexo com você, é como se ela desse algo para ti. No meu ver, sexo é uma troca. Mas as mulheres não veem isso com esses olhos, elas pensam que sexo é algo que elas vão dar para a gente, como se fosse uma caridade. Pelos menos. É assim que a maioria delas enxergam o ato do sexo. E bom, meu camarada, nem eu e nem você vamos conseguir mudar isso, a única opção que nos resta é nos adaptar a isso. E o gatilho da reciprocidade é uma forma de convencer uma mulher a ir para a cama
com você e fazer sexo, então se preocupe em dar algo de valor para ela antes de querer ter sexo com a mesma. E cara, quando falo em dar algo, necessariamente não precisa ser algo material, às vezes você ser uma pessoa com quem ela se sinta bem já é o algo de muito valor. Ajudar ela em alguma situação, como, por exemplo, em um trabalho de faculdade é considerado algo de valor e ela vai se sentir na obrigação de retribuir isso para você. Mas lembre-se, e em hipótese alguma ela deve descobrir que você está conduzindo isso para ganhar sexo. Acho que já deu para entender como que funciona esse gatilho, não entrarei muito a fundo, pois, se eu fosse falar mais a respeito esse livro ficaria enorme, e como falei no início esse não é meu objetivo. Com toda a experiência que tenho com mulheres, notei que alguns comportamentos deixam elas praticamente piradas pensando em nós a todo momento, por isso resolvi colocar esses hacks aqui para você. Até o momento que estou escrevendo esse livro, aprendi 6 hacks importantíssimos para deixar as mulheres loucas, fazendo elas pensar em nós a todo momento. Recomendo que você siga cada hack que vou te passar aqui, pois eles fizeram uma diferença enorme para mim e podem fazer também nos seus resultados com as mulheres. Hashtag 01 A não usar emojis na sedução por mensagem. Esse primeiro hack demorei muito tempo para receber, mas desde coloquei em prática, os meus resultados deram uma boa melhorada na sedução online. Geralmente homens que usam muito emojis, principalmente aqueles de coraçãozinho, passam a impressão de serem muito emocionais. Característica essa que muitas repudiam. Quando você não usa emojis, isso passa a impressão de frieza emocional, algo que gera muita atração nas mulheres. Então, meu camarada, se possível não use emojis, se for usar, use muito pouco. Hashtag 02 sempre estar disposto a investir menos na relação. Outro hack que percebi é quando somos o lado que investe menos na relação, elas tendem a nos valorizar mais e mais. Claro que eu não estou dizendo que você não deve dar valor à garota que você está tendo um romance, estou dizendo que ela deve ser o polo que mais vai investir na relação, não você. Sei que de primeira talvez você discorde disso, pois você aprendeu que durante toda a sua vida que o príncipe tem que correr atrás da princesa e fazer de tudo por ela. Mas cara, eu já tive uns 5 relacionamentos sérios e até o momento que estou escrevendo esse livro, o motivo do término de muitos destes relacionamentos foram por começar a investir mais na relação do que elas e assim elas passaram a me dar menos valor. Após elas perceberem isso, elas terminavam o relacionamento em busca de outro. Brother, faz o teste e no próximo relacionamento sério ou um romance passageiro que você estiver vivendo, começa a ser o polo que mais investe na relação e me conta o resultado disso. Tenho certeza que tem 80% de chance de você tomar um pé na bunda. Se formos dar uma olhada na nossa biologia, de fato, é a mulher que tem que dar mais importância ao relacionamento, não o homem. Não sou o que estou falando isso, é a biologia. Caso você estude um pouco mais a fundo as origens do ser humano, coisa que eu até recomendo que você faça, você vai ver que faz total sentido a mulher dar mais valor ao relacionamento do que ao homem. Hashtag 03 A nunca diga que tem medo de perdê-la. Outro hack importantíssimo é nunca falar que tem medo de perder lá. Sim, você deve dar valor à mulher que você tem ao seu lado, mas nunca abra a boca para falar que tem medo de perdê-la, pois quando você fala isso,
O sistema límbico dela entende que você é um cara carente e necessitado onde você vive uma escassez de mulheres. Ou seja, você deu sorte de ter conseguido namorar com ela, logo ela tem mais valor do que você. Acho que eu não preciso nem falar sobre os danos que a carência pode trazer em sua vida na totalidade. Então, quando você estiver se envolvendo com alguma mulher, jamais diga que tem medo de perdê-la. Hashtag 04, a sempre deixar ela falar mais do que você. Esse hack se aplica a qualquer tipo de mulher, não importa se ela é dramática, fria ou tenha qualquer outro tipo de personalidade. Você sempre deve deixá-la falar mais do que você durante a conversa. O assunto preferido de qualquer mulher é falar sobre elas mesma. Então sempre a deixe falar muito mais do que você e de preferência que o assunto em pauta seja ela. Hashtag 05 tenha um valor maior do que o dela. Mulheres não se relacionam seriamente com 67 homens com um valor menor do que o dela. Isso é fato meu. Camarada. Pesquisam e experimentos sociais mostram que mulheres querem um homem com um valor maior do que o dela. A mulher, na verdade, quer um homem onde ela tenha que correr atrás dela. Claro que existem as exceções, mas não vem ao nosso caso. O que falo aqui é mais de uma maneira geral, pois é o geral que vai te dar resultados. Mulher só corre atrás de homem quando ela vê um enorme valor no camarada e está envolvida emocionalmente com ele. Caso contrário, ela não vai dar a mínima de importância. Hashtag 06, dicas para fazer ela viciar em conversar com você. Item, e não escute, ouça o que ela está falando. Sabe o porquê de você nunca ter assunto para conversar com uma mulher? Porque você simplesmente escuta ao invés de ouvir o que ela tem a dizer. Ouça cada palavra que sair da boca da pessoa, com contato visual e realizando a famosa triangulação. Isso fará ela se sentir ouvida e compreendida, além de te ajudar a ter hacks para ter assuntos infinitos. Falaremos sobre isso na terceira dica. Item, a não faça uma entrevista de emprego fazer perguntas do tipo: onde você mora? Faz o que da vida? Você já teve um relacionamento sério? Tem filhos? Já deu pra quantos caras? KKKK. Enfim, você já sabe como é. Veja bem, não estou hashtag 08. Item, faça ela ficar viciada em conversa com você dizendo que você não deve perguntar coisas básicas como essas, exceto a última pergunta. Risos. No entanto, você deve evitar fazer essas perguntas em sequência. Isso deixa a conversa chata e parece que a garota está sendo entrevistada para conseguir uma vaga de emprego. Item, hacks de assuntos infinitos. Agora vem a grande vantagem entre você ouvir ao invés de só escutar o que sair da boca dela. Durante a conversa, ela dará resposta com alguns pontos que podem ser usados como hacks para dar abertura a outras perguntas. Por exemplo, você, qual foi a tua última viagem? Ela, fui para Floripa em janeiro desse ano. Você, interessante. O que você mais gostou de lá? Ela, nas praias. O clima de lá é bem bacana, as pessoas. Daí em diante, você poderia perguntar se ela tem algum parente por lá, se foi a primeira vez que ela foi para Floripa, se ela gostaria de trocar a cidade atual por Florianópolis. Ou seja, meu campeão. Existe uma infinidade de perguntas interessantes que você pode fazer para manter a conversa e conhecê-la melhor. Item, a forma que você fala. Não importa o que você fala, mas sim como você fala.
é fundamental você ter um bom humor quando for conversar com as mulheres, demonstrar estar tranquilo com um leve sorriso no rosto. Darei um exemplo. Imaginaremos que você conhece uma gata na balada e pergunta onde ela mora e ela responde que mora no Jardim Angelana Grade, São Paulo. Então você responde algo do tipo: ah, já vi que precisarei ir com segurança privada quando for te visitar. Se você responde de maneira seca e séria, a garota pensará que você é um preconceituoso nojento. Mas, se você responde com um sorriso e um tom sarcasmo, ela levará isso na zoeira. Pois, você estava apenas brincando com ela. Deu para perceber a diferença?